nossa live para falar sobre o docinho, o doce que nós fizemos hoje, trouxinha de noz, feito com nozes e leite condensado, recheado de ovos moles. Como eu falei na hora do doce, esse doce, tem muitas pessoas que dizem que não é doce de Pelotas. Mas como ele tem... Por isso fala doce de Pelotas, são os doces feitos aqui. Não é o doce... Aí quando se fala doce tradicional de Pelotas, são aqueles que vieram das receitas portuguesas. Esse sim é o tradicional. Mas a gente tem que se abrir, né? Porque as coisas mudam. Até vou contar a história de um bolo de casamento. Houve uma vez, uma vizinha nossa, no Laranjal. Laranjal é uma praia aqui de Pelotas. E era nossa vizinha, morava em frente. E ela tinha, quando a gente se mudou pra lá, ela tinha uma guriazinha, um nenenzinho, não tinha nem um ano. Aí aquela amizade, ficou aquela amizade. Tudo bem. Aí a menina cresceu e foi casar. Se casou. Encontrei com a mãe dela na rua. Ai, ela não quer bolo de jeito nenhum. Como é que vai ter um casamento sem bolo de noiva? Faz assim, pega a filha, vai lá na minha casa e a gente conversa. Aí fiz todas as propostas. Nada sério. E eu disse assim, se a gente fizer uma nega maluca recheada de negrinho, dá? E pode. Minha filha, o casamento é teu. Bota o bolo que quiser. Fez, ficou bom, adorou, maravilhoso. Aí a mãe dela também ficou meio assim, mas o teu casamento tu fizeste do jeito que tu querias. Agora o casamento é dela, ela quer servir nega maluca recheada com ovo, com negrinho, ai, nem posso, ai, muita coisa, não, vou dizer, com brigadeiro. Ai, muito negrinho, é muito racismo. Então, assim, os doces esses se incorporaram no doce de Pelotas. E ficou, hoje é bem famoso. Tem outro doce, que também em tudo que é lugar tem, as pessoas pedem bombom de morango. Uma coisa que não é da tradição, mas é da cidade. Então, é um bombom. Se faz leite condensado, recheado com morango. E depois se passa uma cobertura de chocolate. Bombom de morango. Vai incorporando. Isso aí são doces de Pelotas, não é o tradicional. O tradicional é aquele, é o ninho, é o bem casado, é o pastel de Santa Clara, é o trouxinha de ovos, é o camafeu. Isso são os doces tradicionais. Eu até nem faço esses doces, tanto o bem casado como o pastel de Santa Clara eu não faço mesmo, porque eu teria que ter... duas mesas enormes. Eu tinha um cliente que seguidamente ele mandava doce para Porto Alegre. E às vezes eu até levava. E ele sempre encomendava trouxinha de noz. Pastel de Santa Clara. Tinha a senhora que fazia e eu encomendava dela. Depois, e mandava. Até que eu me mudei para perto da casa dela. Eu me mudei para perto da casa dela e em vez de ela mandar entregar, eu ia buscar. E a primeira vez que eu fui, ela me mostrou tudo. Então, ela tinha numa peça assim, 2 mesas grandes, mesas de sala de jantar, que deveria caber de 12 a 14 pessoas naquela mesa, tranquilo. E ela então me mostrou como ela abria a massa e tinha que deixar a massa ali naquela mesa, secando, para depois recortar e fazer os doces. Só que onde que eu vou botar aqui 2 mesas grandes? Ou eu ou as mesas, não temos lugar para tudo. E o bem casado eu faço, mas nem botei no curso porque eu não faço a bolachinha do bem casado. Eu encomendo, tenho pessoa que fornece, e eu aí armo bem casado. Como eu não faço a bolachinha, como é que num curso eu não vou mostrar como faço? Porque aí eu teria que ter aqui um forno industrial, e eu também não tenho espaço para pôr forno industrial aqui. Então, por isso que eu não falei sobre esses doces tradicionais. Um eu não faço e o outro eu faço pela metade. Eu armo o bem casado. E não é, eu acho que não é justo
botar, vou ensinar a fazer um doce que é só metade do doce. Eu não posso fazer isso. Então eu não faço pastel, pastel de Santa Clara eu não faço e assim, para um curso, eu não faço também bem casado, porque aí é um doce pela metade. Só armar o doce, rechear e depois passar a cobertura. Aí eu acho que não é... Não ensinei a fazer bem casado. E esse doce que nós fizemos hoje, trouxinha de nozes, ele foi trazido para Pelotas por uma doceira daqui, a senhora Zélia Vasconcelos, que foi visitar fora de Pelotas, até fora do estado, umas pessoas da família. E lá os familiares dela também faziam doce e apresentaram esse doce trouxinha de nozes. E ela trouxe para cá, fez muito sucesso. Então todo mundo... Ela ensinou, a minha mãe foi lá na casa dela, que a gente se conhecia, e ela ensinou a mãe a fazer. Assim, de uma maneira bem artesanal, pegava a massa, moldava na mão e enrolava. Aí a minha mãe achou muito trabalho. Então começou a abrir a massa e cortar com um copo. Com a boca do copo ela cortava o doce. Aí quando eu comecei a fazer, eu disse, mas isso aqui dá muito trabalho fazer um doce. Às vezes tem que fazer 100, 200, um por um. Dá uma trabalheira. Aí uma vez assistindo televisão, eu vi uma pessoa fazendo bolachinhas. E aí ela usava essa técnica que eu fiz aqui. Botava um papel, aquele filme plástico na bancada, botava 2 réguas de madeira. O dele era de madeira, a minha não. A minha eu tive que fazer com uma faixa de papelão que se usa para embrulhar tortas. E aí eu fiz e botava a massa do doce com açúcar impalpável em cima do plástico e mais em cima do doce e abria a massa como se abre massa para fazer pastel, para fazer qualquer coisa. Vem com o cortador, corta aí, a produção se torna bem mais rápida e otimiza, né, o término do doce, porque quando a gente faz esses doces para eventos, às vezes muita quantidade. Eu mesmo já falei várias vezes, vou falar mais uma vez, uma revenda de automóveis na comemoração dos seus 50 anos me encomendou 4.000 doces. Trouxinha de nozes. Já vão vendo o que querem saber, o que querem perguntar, tudo a gente esclarece. Só perguntar. Se eu souber responder, eu respondo, mas se eu posso não saber, fico devendo, aí eu, numa próxima live, eu esclareço. Então, o doce na minha vida sempre foi muito presente, porque a minha família sempre foi doceira. Minha tia fez um curso de doces, depois minha mãe começou a trabalhar com ela para ajudar. Depois essa minha tia foi trabalhar fora, porque naquela época uma moça solteira abriu uma loja assim, era uma coisa de louco, nem existia isso. Então a minha tia foi trabalhar e a minha mãe então ficou fazendo os doces e a gente trabalhava em casa junto. Ela sempre trabalhou em casa. Nós éramos crianças na época, mas a gente ajudava porque tudo era mais difícil na época. Não havia nozes descascadas, coco também não, então descasca o coco, rala e faz o doce. A noz a mesma coisa, descasca, faz o doce e naquela época era só camafeu de noz. Agora não, agora tem a trouxinha de noz que também é muito boa. E a gente então comecei também, quando já estava perto de me aposentar, eu disse, o que eu vou fazer? Ficar em casa? Tem que inventar uma coisa para fazer, para se distrair e também ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí, como a única coisa que eu sabia fazer era doce, então comecei a fazer os doces da minha mãe. E comecei a fazer os doces da minha mãe. E começou assim devagar, até que as pessoas vai dar um doce para um, dá um doce para outro e leva e na própria família também, quando tinha reunião de família, leva para provar, para ver se está bom, né? O que acharam, fazer uma avaliação. Aí fui fazendo, vai entrando, uma pessoa fala para outra e então comecei a fazer os doces, né?
Então, assim, para eventos, casamentos, formatura, aniversário, almoços, jantares, para todo tipo de evento começava a fazer doce. E aí, então, comecei a fazer o doce, né? Sempre esse doce. O doce não interessa para que seja. O doce é sempre desse tamanho. Eu uso aquela pelotino número 3 e eu não sei fazer doces com pelotino maior. As pessoas às vezes falam, não quer fazer doce, eu queria abrir um café, mas queria ter os teus doces, mas não podia ser um pouquinho maior. Eu digo, não pode, porque eu não sei fazer maior. Eu só sei fazer esse tamanho. Só sei fazer esse doce pequeno, porque era assim, as confeitarias de antigamente, em Pelotas, eram assim, os doces eram desse tamanho, sempre no pelotino número 3. Não era essa coisa agora, como eu digo, doce, por isso que é doce de Pelotas, doces finos, porque ele é pequeno, a gente come, em 2 mordidas se come um doce e às vezes até vontade de comer o segundo. E às vezes tem uns doces grandes que não, a gente nem consegue comer o primeiro. Então, tá aqui, ó. Esse aqui tá aqui a trouxinha de nozes recheada com ovos moles. Olha aqui, trouxinha de óleo recheada com ovos moles, que é um doce feito com gemas e uma calda. Coloca, peneira as gemas, faz a calda, quando chega no ponto, derrama a calda nas gemas, mexe bem, volta para a panela, vai ao fogo e ferve um pouquinho, só para dar um ponto. Depois recheia as trouxinhas de noz. Olha, esse doce, como é inverno agora, ele pode durar até 1 semana, 7 dias fora da geladeira. Mas no calor, como ele leva ovos, aí já tem que pôr na geladeira. Aí já põe na geladeira por causa do calor. E o verão é muito... Nosso verão tá muito forte, tá muito calor, muito abafado, então é melhor botar na geladeira. Porque o ovo é uma coisa, é um ingrediente perecível. Embora ele seja cozido, mas ele é perecível. Ele tem uma vida curta. Aí a mãe sempre trabalhou nos doces, nós em casa, na época nós éramos 3, e todos nós ajudávamos. Quando criança se ajudava muito, mas aí a mãe era aquela coisa de mãe. Filho não pode mexer em calda, não pode caramelar doce, não pode fazer fios de ovos, não pode nada. O que tem a calda não podia nada, porque podia se queimar. Era muito perigoso. Então... Quando eu comecei a fazer os doces, tanto é que os ninhos eu fazia miada. A gente faz, é uma calda numa frigideira e a gente faz a miada. E eu fazia e ela enrolava os ninhos. E uma vez ela foi visitar minha irmã, que não morava em Pelotas, e entrou uma encomenda de ninhos. Eu, o que eu vou fazer? Não sei enrolar. Aí falei com a minha tia, essa que fez o curso, e disse para ela, olha, se eu não conseguir, vou precisar de um teu socorro. Mas não, fiz bem os doces, saiu tudo perfeito, não precisei chamar minha tia, enrolei os ninhos muito bem, ficou tudo muito bonito, tudo maravilhoso. Olha, aquele coisa assim, sempre tem, né? A gente tem uns segredinhos que a gente não passa para ninguém, né? Mas eu não tenho para esconder nada, não tenho segredos para esconder. Então, por exemplo, hoje... Para fazer a calda, trabalhar com doce em calda é muito difícil, porque a calda cristaliza açúcar, então o que a gente faz? Põe um pouquinho de vinagre, pronto. A calda não... Hoje mesmo fiz os ovos moles, deu certo. A gente bota bem pouquinho, não é muito não, é pouco vinagre. E aí a calda não açucara e fica... Porque depois a calda ferve, né? E aquele cheiro e o gosto de vinagre, como é bem pouquinho, nem aparece, nem se dá conta. Nem se dá conta que teve vinagre. E os doces com calda, quando é a massa assim, eu uso um pouquinho de farinha. Porque uma vez, um doce estava no fogo fervendo e saltou direto no meu olho. Graças a Deus eu uso óculos.
Eu acho que se eu tivesse usando sem óculos, eu tinha tido uma queimadura forte no olho, porque foi uma senhora bolha que estourou e veio aquilo direto no olho, direto no meu óculos. Então, assim, esses segredinhos poucos que a gente, com o tempo, essa história do vinagre, eu botei assim, porque na calda, para fazer doce caramelado, para fazer aquela calda caramelo que faz bala, naquela calda vai vinagre. Nas outras não. Eu digo, mas se lá dá, certo? Por que aqui não vai dar? Deu certo. Sempre a receita dos ovos moles diz assim: deixa a calda esfriar e misture as gemas na calda. Eu fiz isso várias vezes e talhou. Porque a gema, a gente tem que saber trabalhar, é na talha. Fica tudo engruvinho, parece uma ambrosia. Eu digo, vou experimentar, porque para fazer pudim de queijo a gente bota a calda quente nos ovos. Fiz assim e deu certo, nunca mais talhou. Então agora é a maneira que eu faço. São os segredos, são as coisas, manhas, né? Porque tudo tem manha. Por exemplo, às vezes a gente faz o doce, eu não sei, dependendo do açúcar, do jeito que a gente mediu, às vezes a calda fica muito grossa. A gente faz o doce e aí quando vai ver esfriar, o doce tá duro que nem consegue se mexer. O que a gente faz? Esquenta a água, bota um pouquinho de água no doce e volta pro fogo. Tem que aí deixar ferver. Mistura, ele vai esquentando, vai derretendo, aí bota aquele pouquinho d'água, dá uma mexidinha, no que ferveu, desliga o fogo. Aí o doce fica normal de novo. São coisas que acontecem. Às vezes o fogo tá mais forte, às vezes o gás tá acabando, tá mais fraco, demora mais. Então aí, quando o fogo tá mais forte, vai mais rápido, aí a calda passa do ponto. Tudo é possível. Calda passou no ponto, pinga um pouquinho de água fervendo, água quente. Deixa ferver, ela volta ao normal. As receitas todas são assim. E essa aqui é a receita. Ontem eu fiz camafeu. Como a receita era grande, ia demorar muito para fazer, porque aí é mais calda, é mais nozes, demora. E aqui assim tem que ser uma coisa mais rápida. Então a gente faz... Eu fiz metade da receita. Aqui não. Essa é a receita da trouxinha de noz. 200 gramas de noz, uma lata de leite condensado. Fiz só a receita inteira. Posso fazer nessa quantidade aqui, quando tem uma grande festa, uma grande quantidade, eu posso dobrar a receita. Eu posso nessa aqui fazer em 2 vezes. Então, 400 gramas de nozes e 2 latas de leite condensado. Sempre não esquecendo, gente, o melhor leite condensado que tem. Sempre os ingredientes são os melhores. Nunca eu troco. Eu procuro sempre fazer com o melhor que tem na praça. Assim é chocolate, assim é o leite condensado, assim é o açúcar, também o melhor da praça. Sempre os melhores da praça. Tá? O chocolate também o melhor que tem, sempre. Depende do doce que a gente vai fazer, né? Tem doce que a gente usa chocolate. Então, tem que usar o melhor da praça. Aqui não temos doce com chocolate, tá? Aqui não temos. Temos os ingredientes, as nozes, as castanhas do Pará, que é um ingrediente brasileiro. Um ingrediente brasileiro, castanha do Pará. Até a minha mãe faz o amanteigado, que a gente vai fazer também, que é um doce tradicional de Portugal. Na realidade ele é feito de amêndoa. Eu vou fazer do jeito com amêndoa e com castanha do Pará. A minha mãe fazia com castanha do Pará porque ela dizia que é um ingrediente brasileiro, só aqui que tem e ninguém faz, ele não é usado. Então a mãe fazia, às vezes fazia olho de sogra também, em vez de rechear com coco, recheava com doce de castanha do Pará, que também fica muito bom. Tá? Então a gente não tem que ser assim, tem que, sobre o mesmo tema, a gente diversifica a coisa, tá? Então, sempre usamos nozes da melhor qualidade, aquela noz, eu prefiro nozes chilena ou argentina. Agora também tem nozes da Índia, que também dá. É o noz que eu uso. Os ingredientes sempre, mais uma vez falando, ingrediente de ótima qualidade, o açúcar de boa qualidade, a água filtrada, eu tenho um filtro na minha casa,
porque eu faço todos os doces com água filtrada. Ovos da colônia, que são aqueles da gema, até hoje deu para ver quando fizemos os ovos moles. Porque a receita diz assim, meia dúzia de gemas e meia dúzia de claras finas. Gente, como é que eu vou separar a clara? Nem sei fazer isso. Então, o que eu coloco? Misturo 2 gemas de ovo, aquele de granja, aquele da casca branca, que a gema é mais macia, mas não é tão densa como é a gema do ovo da colônia, e dá resultado. Mas sempre procurando o melhor ingrediente, fazer tudo direitinho. Quando tem que peneirar açúcar, peneirado açúcar, o açúcar impalpável também, o mais fininho que tiver, porque existe uns que não são tão fininhos, tem outros que são bem fininhos, parece uma farinha. É esse tipo de açúcar impalpável que eu uso, o mais fininho, porque a gente tem que gostar do que faz, aquilo que a gente faz quando olha, assim, ó, já imaginou uma caixa? Eu tenho uma caixa GG, quando vai para as festas, cabe 54 trouxinhas de noz dentro. Fica aquilo tudo parelhinho, assim, parece que foi feito por uma máquina. Não, foi feito um por um. Com todo carinho, com todo a maneira de tornar o doce mais bonito. O mais bonito possível. Olha, tem pessoas que perguntam assim, quanto tempo de antecedência faz o doce? Tem que ver a quantidade de doce que vai ser. No mínimo 2 dias antes. Porque às vezes a pessoa telefona e tem um ingrediente que a gente acha que tem em casa e não tem, tá faltando, não dá o peso certo. Porque uma receita de doce, a gente tem que dividir em metade ou 1/3, que dá mais certo. Depende. O mais certo mesmo, por exemplo, se leva meio quilo de açúcar, eu não posso dividir em 3, vai dar uma... Não dá. Tira os fora, apaga. Só a metade. Divide por 2, que aí dá certo. Porque 1/3 de xícara, 500 gramas dividido por 3 vai dar 100 e poucos e fica aquilo lá. Então já não vai dar errado. Divide sempre por 2. Uma receita assim. E temos agora uma coisa muito boa que é freezer. Eu tenho freezer. Eu guardo castanha, nozes, amêndoa, tudo eu guardo no freezer, porque esses produtos têm muita gordura e eles podem passar e ficar, como a gente dizia antigamente, rançoso, fica com cheiro que não é bom. Um cheiro que não é bom. Então usa no freezer. E a massa, por exemplo, a gente fez aqui. Fiz uma receita de trouxinha de noz. Vamos dizer, a pessoa me encomendou 20. Ela dá mais que 20. Então sobrou. O que eu faço com aquela massa que sobrou? Eu guardo do jeito que eu tirei, guardo num pote e boto no freezer. Aí eu tiro do freezer e deixo descongelar o natural. Nada de botar em banho-maria para descongelar rápido e botar no micro-ondas. Porque se eu fizer isso, eu posso aquecer o doce e ele sai do ponto. Não. Eu tiro, tá, sobrou essa massa. Tá, essa encomenda para hoje. Tá, hoje, quinta-feira. Sobrou aquela receita, eu botei lá no pote e guardei no freezer. Aí me telefonam me pedindo o doce para terça-feira. Eu tenho massa de trouxinha de noz. Eu vou lá no freezer, no domingo, tiro o pote do freezer e ele fica. Porque o doce descongela rápido. Esse doce pode botar no freezer, o doce não congela como carne, como outros produtos salgados. Ele gela, mas não congela. Então eu posso tirar domingo de noite, depende do horário de terça-feira. Segunda-feira de manhã eu tiro, deixo descongelar naturalmente, depende do horário. Eu armo esse doce de manhã. Se for para terça de tarde, terça de manhã eu faço as trouxinhas de noz. Se for para terça mais cedo, às vezes pedem para a hora do meio-dia, aí eu faço na segunda-feira. Ou até, dependendo da quantidade de doce encomendado, até na própria terça-feira de manhã. Tá? Sempre os doces são feitos assim, não é com assim, muita descendência. Isso aqui eu não guardo, eu não tenho doce congelado, doce pronto, por exemplo, essa trouxinha de noz aqui no freezer para a pessoa telefonar e eu já mandar congelado, não. Nenhum doce eu sirvo congelado porque não fica igual. Olha,
Eu gosto de fazer os doces do jeito que eles são. Agora, essas trouxinhas aqui na cidade tem de tudo. Tem de coco, de amendoim, de damasco, de tudo que pode. A trouxinha de chocolate, é só aquele leite, o brigadeiro na forma de trouxinha. Eu não gosto. Trouxinha de noz, sim, é só isso aqui, trouxinha de noz. Do outros eu não gosto. E só substituir assim um ingrediente por ingrediente nobre. Então a minha mãe substituiu a amêndoa do amanteigado porque era uma castanha do Pará é um elemento nobre. Tá dentro das castanhas, tanto é que é conhecido como castanha brasileira. Né? Ninguém tem a castanha do Pará, é típico da floresta amazônica. Não existe castanha do Pará em outro lugar, só lá. Então temos que cuidar da floresta amazônica para não acabar com as castanhas também. Né? Só tem lá, é uma coisa tipicamente brasileira, não tem no mundo castanha do Pará. Tanto é que porque ela é o mesmo preço, por ser brasileira, podia para nós brasileiros ser mais barato, não é o mesmo preço das nozes, porque isso aí faz parte do mundo lá das commodities, dessa coisa de bolsa de produtos agrícolas, eu nem entendo muito, sabe? Mas isso aí quem me explicou, porque eu questionei a pessoa que me fornece as castanhas, numa época estavam caríssimas, e ele disse, não, isso aí faz parte do mundo agrícola, da bolsa de produtos da agricultura. Eu digo, tá, é bom saber isso aí. Bom, num evento que a pessoa que encomenda, sempre as pessoas perguntam quantos doces por pessoa. Eu digo assim, de 3 a 5. Depende do que vai ser servido. Se é um coquetel só com salgadinhos, que não tenha jantar, então 3 doces por pessoa. Até 5, num coquetel que seja só com salgados, sem jantar, eu recomendo até 5 doces por pessoa. Numa festa que tenha jantar, e que às vezes aqui na minha cidade é muito comum, tem que ter bolo de noiva. Quer dizer que tem a festa, o coquetel, o jantar, depois vem os doces, aí tem o bolo de noiva, às vezes tem fios de ovos para acompanhar o bolo de noiva. Então 3 doces, nesse caso assim, 3 doces eu acho que tá ideal. Mas isso aí varia de pessoa para pessoa. Eu já fiz doce para um casamento que tinha tudo isso, coquetel, jantar, tudo, e a mãe da noiva me encomendou, não, eu quero 10 doces por pessoa. Então tá, a gente faz de acordo com o que o cliente é que manda. A gente sugere, mas o cliente que dá as coordenadas, a quantidade de doce que ele quer. Então eu já mostrei, para fazer os doces, o que se usa. No caso da trouxinha de noz, eu tenho que moer a noz, então eu tenho que ter um processador, né? Eu tenho que medir 200 gramas de noz, então eu tenho que ter uma balança. Aí eu vou fazer a massa do doce, eu preciso cortar o doce, então eu tenho que ter um cortador. Esses cortadores existem em todas as lojas, bazar, tem de vários tipos, depois eu vou mostrar os cortadores. Temos para fazer os ovos moles, que a receita era 1,5 xícaras de açúcar. Então, o que eu fiz? Eu tenho as medidas padrão que é 1 xícara de chá, né? A medida padrão, mas como eu mostrei, tem vários tamanhos de xícaras, e xícara de chá tem um monte. Então, eu uso aquela porque é padrão, eu sei que aquilo vai me render X. Né? Uma coisa que a gente tem que fazer quando faz o doce, faz a primeira vez e conta quantos doces deram. Essa receita aqui de trouxinha de noz deve me dar na base de 20, 25, 30 trouxinhas de noz. Então, quando eu vou fazer um doce, eu sei que quantidade eu preciso fazer. Então, cada um vai fazer e vai experimentar a sua receita. A gente chama assim, quanto rende uma receita? Então, a gente vai usando, vai vendo. Dura mais, dura menos, dura. Quanto cada receita rende
Às vezes rende mais, rende menos, isso aí tudo vai depender. O ovo, esse ovos moles aqui, quanto vai render? Não sei, porque vai depender do tamanho da gema. Às vezes as gemas são pequenas, às vezes a gema é maior, rende mais. Então é tudo, fios de ovos também é a mesma coisa. Ai, tem gente, eu sempre digo, para fazer 1 quilo de fios de ovos tem que usar 4 dúzias de ovos. Pode ser que dê 1 quilo e mais um pouco, mas vai depender muito do tamanho da gema. Como eu já falei, doce de Pelotas. Então, antes era aqueles doces tradicionais. Vamos voltar no tempo que a minha mãe fazia doce, nos anos 70, 80, 90. Não existia nada, esses produtos assim, leite sem lactose, não existia isso. Se fazia e nem se falava nessas doenças. Nem tinha isso. Nem tinha isso. O diabetes, sim, que aí não podia comer açúcar. Mas essas outras doenças nem havia. Então, sempre se usa eu não posso substituir ingrediente. Então, o doce de Pelotas é caracterizado pelos ingredientes que usa. Ingredientes nobres, tá? Que são nozes, castanha, amêndoa, o coco, que não é o coco de pacote, gente, por favor, esse coco que tem no supermercado lá, aquele pacotinho que a gente hidrata, aqui em Pelotas não se usa isso. Se usa o coco ralado. Agora, bom é que tem coco ralado congelado. Tem o médio, tem o fino, médio e o mais grosso. Então a gente compra esse coco, é coco fruta, é coco fresco, como chamam. Esse eu não uso nada, esse coco que tá no supermercado, naquele saquinho lá, tem 100 gramas, tem 50 gramas, não uso. Quando vocês virem, no YouTube tá cheio de receita de quindim, as pessoas botando aquele coco do supermercado e leite de coco. Não é o legítimo quindim. O legítimo quindim é feito com coco fresco, tá? Todas as minhas receitas eu uso coco fresco, eu não substituo nada. Tá sempre nozes, e a noz chilena, a noz argentina, agora a noz da Índia. Da Índia não, da China. Da Índia não tem noz. Tá? É sempre esses ingredientes. Eu não substituo nenhum ingrediente. Tudo de boa qualidade. O leite condensado o melhor que tem, o açúcar o melhor que tem. Sempre esses ingredientes. Não substituo nada, não tenho nada. E o ovo da colônia, né? Que esse aí é imperdível. Nem sei, acho que fazer uma vez, vou até contar uma história. A minha irmã me pediu uns fios de ovos que era para dar de presente para uma amiga dela. E eu fui na feira, era inverno. Às vezes tem inverno que não encontra um ovo da colônia, nenhumzinho para contar a história. Ou às vezes é caríssimo, chega a pagar R$20 a dúzia do ovo da colônia. Fui para a feira, que é uma feira grande que tem aqui aos sábados na cidade. E, além de ser feira, é uma atração turística aquela feira. Todo mundo tá lá. E aí eu não encontrei um ovo da colônia. Comprei esse ovo normal de aviário. E liguei para ela e disse, olha, não encontrei ovo da colônia, faço os fios de ovos. Ela disse, faz. Porque é bem feito tudo. Gente, fiz com aquele ovo branco. Tudo bem, o fios de ovos ficou lindo, maravilhoso, mas a gente faz o fios de ovos numa panela. E depois que ele esfria, a gente tem que soltar o fios de ovos. Quando eu ia tentar soltar, o fios de ovos quebrava todo. Aí eu disse pra ela, olha, não vai levar, não deu. Não vou te dar esses fios de ovo, tá muito feio isso aqui. Vamos esperar que chegue o ovo da colônia, que aí a gente usa o ovo da colônia. E sempre eu já falei aqui, vou repetir de novo, gente, uso para fazer as caldas dos meus doces, água filtrada. Eu tenho um filtro, eu instalei um filtro, que até recomendo todo mundo instalar filtro, porque essa água mineral, gente, vamos reduzir o plástico, vamos cuidar da natureza, porque esse monte de plástico, o que a gente faz com aquelas garrafas depois? Tudo fica aí na natureza. Então, não, botamos um filtro, pronto, resolvido o problema. Água filtrada, limpinha, maravilhosa. Tudo assim feito com muito cuidado. Tá? Sempre usando esses doces. Agora tem, nesses lugares, não sei se tem ovo da colônia, mas tem o ovo caipira, né? Que é aquela gema bem vermelha, aquele ovo até que é bom. Não é igual o ovo da colônia, mas ele funciona.
É isso mesmo. A trouxinha de nozes é essa doceira que foi ao Rio de Janeiro. Ela tinha umas primas que moravam lá. E ela foi lá e no Rio de Janeiro que ela aprendeu a fazer trouxinha de nozes. Porque aqui no Sul ninguém conhecia esse doce. E ela que trouxe pra cá, eu nem sei se nos anos 70, eu acho que foi nos anos 70 que ela trouxe esse doce pra Pelotas. E incorporou. Tanto é que é um doce, toda a confeitaria tem. O trouxinha de nozes. Depois, claro, aí começaram a avaliar que aí já não é, eu não simpatizo muito. Que é a trouxinha de damasco, de amendoim, de coco, de castanha. Até de castanha do Pará fica muito bonita. A gente descasca as castanhas e ela fica branquinha com esse. Como é um ingrediente novo, é castanha do Pará, eu até faço. Quando as pessoas pedem, eu faço. Com castanha do Pará, porque descasca a castanha e ela fica branquinha. Então, com leite condensado, fica muito bonito. E com ovos moles nessa cor, aí fica muito bonito o trouxinha de castanha do Pará. E aí a dona Zélia, que trouxe o doce do Rio de Janeiro, falou para minha mãe, nós éramos até vizinhas, a gente morava perto uma da outra, e ela falou para minha mãe, a mãe foi lá na casa dela e ela ensinou a mãe a fazer. Então ela fazia o doce, moldava na mão o doce. Imagina fazer uma encomenda de 200 trouxinhas de nozes e moldar na mão 200 trouxinhas de nozes. Um tempo infinito, né? Aí a minha mãe começou a fazer e já modificou a receita. Não a receita é a mesma, é essa aqui. Ela mudou a forma de fazer. Então ela abria a massa e cortava com um copo. Depois recheava, dobrava, ficava assim. Aí eu já comecei a fazer daquela maneira que eu fiz hoje pela manhã. Que eu boto um plástico, filme plástico em cima da bancada, coloco 2 réguas e abro a massa. Polvilho com açúcar impalpável. Coloco tanto embaixo da massa do doce como em cima e abro como quem abre massa de pastel, né? Com rolo e tenho um cortador e eu vou cortando o doce, recheio e fica assim. E pra finalizar, boto um pedacinho de nozes em cima. Tá? A minha mãe foi uma grande doceira. Aliás, a minha mãe era uma artista. A minha mãe fazia... Primeiro ela costurava, ela foi costureira, mas assim, solteira. Ela foi costureira. Depois ela foi doceira. E fazia crochê muito bem. Era muito, muito prendada, minha mãe. É. E aí, quando eu comecei a fazer doce, que aquele maneira que a gente faz, que a minha mãe chamava o comércio formiguinha. A gente faz assim, vou começar a fazer doce. Vou tentar a carreira de doceira. Aí o que a mãe conta sempre assim, olha, faz doce e dá pra alguém, dá pra um vizinho, tá de aniversário, vai lá e leva um doce, assim, uma caixinha de doce de presente, pra agradar, fazer um agradinho, uma surpresinha. Eu tenho uma cliente que o neto dela adora brigadeiro e bem casado. E sempre que ela chega, ele vai mexer nas malas dele e perguntar, não veio uma surpresinha? A surpresinha é uma caixa com bem casado e brigadeiro. Então faz uma surpresinha, dá uma caixa de doce para uma vizinha, aí vai um aniversário de uma amiga, leva de presente uma caixa de doce, vai no médico, leva para a secretária e para o médico também doce, vai fazendo assim, as pessoas vão sabendo e um vai falando com o outro e tá constituído o comércio formiguinha. E foi assim que eu comecei. Eu comecei assim, porque eu encontrava, às vezes, na rua, aquelas clientes antigas da mãe, diziam, os doces da Dona Sofia, que eu tenho uma saudade, que coisa boa. Aí, depois eu encontrava e dizia assim, olha, eu tô fazendo os doces da mãe. Porque a mãe trabalhou até o Plano Cruzado. Que eu acho que foi no ano de... O Plano Cruzado foi no governo do... Quem é que era do governo? Eu nem me lembro... já nem me lembro há tantos anos, aí começou do século passado, já esqueci de tudo. Que aí começou a faltar tudo no supermercado. Tudo. Não tinha açúcar, uma vez eu fui, tinha um supermercado ali no centro, que a gente sempre comprava ali, não tinha açúcar, não tinha nada, as prateleiras vazias, não tinha nada. Olha, tudo na vida, nada na vida é de graça. Claro que dá trabalho. Até a pessoa pegar,
Por isso, quem está aqui assistindo as aulas, assistindo tudo, se quer investir na carreira do doce, eu primeiro digo, tem que ser uma pessoa de paciência. Primeira coisa é ter paciência. Porque assim, a gente vai, quem trabalha em cozinha, até a gente sabe quem faz almoço em casa, tem dias que faz almoço, aquilo, pronto. Tem outros dias que, e aquela coisa não rende. O doce é a mesma coisa. Então tem que pensar assim, vai pra cozinha, tem hora para entrar e não tem hora para sair. Outra coisa que a gente tem que ser muito organizada. Eu trabalho sozinha. Eu tenho uma máquina de lavar louça pequena. Eu não tenho aquela máquina enorme porque eu nem cabe na minha cozinha. Então, nessa máquina eu coloco assim. Eu tenho os pratos, porque a gente faz a massa do doce, tira da panela e bota numa travessa. Então, eu tenho umas travessas que cabem na máquina. Então, quando eu estou fazendo os doces, já fiz a massa, já fiz tudo. Eu tiro, eu já vou botando aquela louça que eu usei, aquele travessa que eu usei, por exemplo, a travessa onde estava as trouxinhas de noz, esvaziou, vai para a máquina. Os talheres que eu usei e a forminha para cortar, vai para a máquina. Então vai ficando tudo organizado. Eu não deixo a pia ficar cheia de louça. Eu vou terminando uma qualidade de louça, aquela louça que eu usei, que não vou usar mais, aquilo tudo vai para a pia, eu lavo tudo e arrumo. Por exemplo, eu estou trabalhando de manhã. Eu vou olhar o relógio, essa hora tem que ir para almoçar. Então eu já começo a fazer a limpeza da cozinha. Às vezes eu olho o chão tá muito ruim, todo pingado, coisa. Lavo o chão, deixo tudo limpo, vou almoçar, volto para casa e vou voltar a trabalhar de novo. E aquela cozinha, quando eu entro na cozinha, na segunda etapa, de tarde, a cozinha tá limpa. Porque eu não sei trabalhar com a pia cheia de louça, um monte de coisa, tudo desorganizado. Termina. Por exemplo, trouxinha de noz, a encomenda. Eu trabalho na cozinha, tem uma bancada lá. Eu faço as trouxinhas de noz, o doce, a caixa sai pronta. Os doces todos prontos, tudo pronto. Aí eu fecho a caixa e boto a etiqueta. Quando eu olho aquela caixa, eu sei que o doce está pronto porque está com etiqueta. Porque uma vez, era uma tanta correria do Natal, que eu entreguei umas trouxinhas de noz, ainda bem que era para uma pessoa da família. Ela disse, eu entendo. Eu entreguei as trouxinhas de noz sem um arremate. Ai, imagina uma pessoa que é primeira vez, olha aqui, ó, que descaso, que coisa. Tá. Então eu faço isso. A caixa tá cheia de doces, eu boto tudo pronto, aí eu boto a etiqueta. Olha, a gente, tudo que se propõe a fazer, tem que gostar muito. Não vou dizer que a gente não fique cansada, fica. Não vou dizer que... Pra mim agora... Eu acho tudo fácil. As pessoas, eu me lembro de uma vizinha uma vez que ia fazer um bolo, ai meu Deus, aquele bolo para abrir a forma, para abrir a porta do forno, para ver se o bolo tá cozido, ai que horror, era tudo um horror para fazer aquele bolo, tudo era muito difícil. Não é. É só ter boa vontade, paciência que a gente consegue. É tudo um trabalho minucioso. Tem que se organizar. É só se organizar. Hoje mesmo, tem uma encomenda grande assim, tem ninhos, tem trouxinha de noz, tem camafeu. Então, aqueles doces, por exemplo, o camafeu, o doce é para sábado. O camafeu, como leva aquela cobertura de fondant, eu posso fazer com mais antecedência. Então, eu faço. Por exemplo, o doce é para sábado. Terça-feira eu já passo cobertura, deixo o camafeu pronto, porque ele vai ficar na caixa fechado, direitinho, e ele não vai ressecar. Por quê? Porque ele tem aquela cobertura. Bem casado também é a mesma coisa. Tem encomenda de bem casado, posso fazer na terça-feira, já deixo os bem casados prontos, fechado na caixa dele. Então, sempre dá para fazer. Tem que ser organizado e não pode, assim, botar tempo. Eu vou começar agora e vou terminar a tal hora. Às vezes pode, até antes eu termino. E outras vezes eu tenho que ficar na cozinha mais tempo, porque a coisa não vai. Esses doces que levam ovos, tem que ter mais cuidado. Então, a gente faz na véspera, por exemplo. Esses aqui, trouxinha de noz, a festa, o coquetel, seja o que for, o evento é sábado. Então, na sexta-feira eu faço isso aqui. Agora, quando a gente aprender a fazer ninhos, eu vou mostrar para vocês como é que eu tenho ninhos. Eu faço os ninhos,
coloco numa forma e ele vai pro forno para dourar a parte de cima. E eu tiro do forno, espero esfriar e guardo no freezer. Então, os ninhos, só assim, ele tá pronto, tá semi-pronto no freezer. Aí eu tiro do freezer, coloco no... Isso no dia da festa. Se a festa é sábado de manhã, eu arrumo os ninhos. Eu ponho no pelotino, e ponho no papelzinho, no pelotino, e aí eu vou rechear no dia da festa, porque o ninho é todo à base de ovo. Tem os fios de ovos e mais os ovos moles. Então, a gente tem cuidado nisso. No inverno não é tanto, mas no verão, sabe como é verão, né? Um calor aqui, faz um calor horrível. Úmido, horroroso. Então, os 7 que nós escolhemos para fazer, os 7 melhores doces de Pelotas. Primeiro, que aí o primeiro da lista era o camafeu. Aí eu sugeri para meu sócio, que eu tenho sócio, essas coisas de internet, eu sou analógica, ele me ajuda. Eu tenho que ter alguém que me oriente, eu não sei nada, como é que eu vou me meter? Então, eu tenho o meu técnico aqui que me dá as dicas, ele que faz, eu digo assim. Então, nós escolhemos, como a gente fez o doce de nozes, eu digo, vamos fazer a trouxinha de nozes, que a gente fica no mesmo ingrediente noz, então já os 2 doces de nozes, tá? Então, os melhores doces. Primeiro, a trouxinha de o camafeu, trouxinha de nozes, ninho, olho de sogra, que é aquele com ameixa e coco. Tem um que eu gosto muito, que todo mundo gosta, que ficou bem esse doce. Eu chamo olho de sogro, que é damasco, recheado com leite condensado e amêndoa. Fica muito bonito, o damasco tem uma cor linda, então fica um doce muito bonito. Eu falei 4, né? Tem o ninho, tem a trouxinha de ovos, que é recheada de doce de amêndoa, e tem a fatia de Braga, que é um doce de amêndoa, que também é muito bom. E tem o amanteigado. Acho que eu falei o 7. Fique pra cima, faça, tente, faz uma vez, faz segunda, faz terceira, ó. Muito obrigado, tome nota. Pegue um caderninho, tome nota, pergunta, que não custa nada. A gente responde todas. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou me informar e respondo a pergunta. Mas faça tudo, não existe isso que eu não sei fazer. Sabe, sim. Tem uma educadora aqui, a Esther Gross, que eu gosto muito dela, ela é ótima. Ela dizia, nasceu e viveu, não morreu, é inteligente, sabe fazer tudo. Todo mundo sabe fazer tudo, é só querer. Tem que ter, como eu digo, aquele dom e ter paciência.